Então, eu gostaria de agradecer por mais uma noite de estudo, que nos traga bastante resguardo, benefício, entendimento da nossa jornada e que tudo que a gente coloque à prova seja sempre em vigília, que a gente olhe para as coisas com bastante clareza, que o nosso olhar tenha sempre luminosidade e que a gente sempre se coloque à disposição para passar bem por tudo em que nós tivermos que passar. Gostaria de agradecer aos irmãos encarnados e desencarnados e essa oportunidade de trabalho que nós temos nessa encarnação. Iniciando com o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós já estamos nas questões 128, iniciamos ali Anjos e Demônios, hoje com o tema Anjos e Demônios. E eu escolhi para abrir com o tema da noite um momento de reflexão, que vem lá dos Momentos de Ouro, autores diversos, O Anjo e a Lama. É um soneto, na verdade. Como todo soneto, ele nos traz e nos busca muita reflexão. Só um pouquinho, desculpa aí. Eu acho que tu tem que dar um enter ali no... Porque tá pedindo para te começar a gravar ali também, para te Eu aceitar. começo a gravar, mas eu já aceitei, André. Aqui eu já aceitei. Na minha tela aqui tá um... Na de todos está assim também? Não, aqui tá tranquilo. Aqui Não, é tu Quem mesmo sabe que dá tem que... André. É tu mesmo que tem que clicar, André. Cada um tem que clicar para desaparecer da sua tela. Tá bem? Conseguiu, irmão? Conseguiu? Tá. Então, começa assim. Dia de céu nevoento. Desce um homem do carro. Fita a longa extensão do caminho de barro e acusa a terra em volta. Tomado de revolta, irritado e violento. Maldita lama! Não posso me arriscar. Neste mundo, neste caminho imundo, meu carro, habituado à firmeza do asfalto, de certo tombaria em qualquer salto. Maldita seja a hora em que saí de casa. E disse para a esposa que o ouvia: melhor voltarmos noutro dia e esquecer este chão que me enerva e me arrasa. O solo, humilde e escravo, assinalou o agravo e entrou em singular abatimento. Mas um dos anjos de orientação, do campo que aguentava o assalto da garoa, parou no mesmo ponto onde o homem gritara e disse à terra úmida: perdoa. Os insultos que ouviste, continua servindo, não te acuses. Clamam-te lama vil ou barro triste. Entretanto, nas leis da natureza, ninguém consegue pão à mesa sem recorrer ao trigo que produzes. Denominam-te chão lodoso e feio. Nota, porém, que os teus acusadores querem consigo as flores que te nascem do seio. O homem é um ser estranho. Muita gente que te condena e te maldiz não consegue o tijolo, a telha
e o corpo das paredes, como que fazes no mundo tanta gente feliz. O asfalto, na verdade, é indício de progresso para as rodas de todos os matizes, mas não sabe o processo de acalentar sementes e raízes, para que a planta estenda, por mágica oferenda de supremo valor, a colheita que ajuda a conservar a fartura do lar, onde a vida situa a presença do amor. Lama, somente lama desprezível, chamam-te aí no mundo, mas quase ninguém sabe, talvez com exceção da mãe bovina, que Deus te honrou com a erva, pela qual a pastagem se conserva, para que o leite seja, ante a criança, a essência da esperança, alimento e calor da bondade divina. Não te magoem críticas e golpes. Não ouvides que em ti Deus resguarda e resume a química da vida que transforma o esterco envelhecido em vagas de perfume. A gleba imensa ouvia a mensagem celeste. Esqueceu toda injúria. Parecia que a luz do sol voltava, a beijava e envolvia, procurando aquecer-lhe todas as energias interiores. Desde esse dia, a lama desprezada sentiu-se renascer para a nova alvorada e passou, de maneira invariável, a responder sem mágoa a quaisquer agressores, trocando acusação, golpe e azedume por ondas generosas de perfume, embraçadas de flores. Então, eu acredito que esse soneto ele vai contemplar muito o que a gente vai estudar nas próximas 4 questões. Ali estão envolvidas, né? O agredido, o homem agressor, na característica, no simbolismo da humanidade, a lama no simbolismo da natureza, e o anjo, que intercede falando a linguagem divina. Então, agora sim, agora sigamos para as questões. Anjos e demônios. Questão 128. Os seres, a que chamamos anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Perguntou Kardec aos espíritos. E eles responderam: não. São os espíritos puros, os que se acham no meio alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Então, essa questão 128, ela vem, né, para definir o que seria anjo, porque ainda nos causa muita dúvida e muita estranheza, né, quando a gente fala sobre anjo e designa que são seres bons, e demônios, que são seres maus. Então, ainda há, porque existem religiões que distinguem bem essas duas características, e elas, inclusive, escalonam, né? Os anjos, os arcanjos, serafins, o que está, né, distante de nós e que atingiu um alto grau na escala evolutiva. Na questão 129, o Kardec pergunta: os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E aí a resposta vem através dos espíritos, dizendo:
percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Carla, queres complementar alguma coisa dessa questão? Ou sigamos? Não, tá indo bem, tá certinho, pode ir. Tá tranquilo. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Aí a resposta vem dizendo: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, estudando sobre essas questões, né, eu vi o quanto a gente ainda é muito simples, eu falo por mim, ainda sou muito simples e muito ignorante, até para poder escalonar esse grau, né, de nomenclaturas que vem na nossa disposição, como anjos, arcanjos e serafins. E aí a explicação que eu fui buscar sobre essas 3 categorias de espíritos é que os anjos são aqueles que estão muito próximos de nós, pela doutrina espírita, né? Os anjos são aqueles que estão muito próximos de nós. Por outras filosofias ou por outras categorias religiosas, eles podem, inclusive, ser considerados os anjos da guarda ou mentores espirituais, né? Ou, inclusive, guias que vão ali nos alertando e nos conduzindo, né? Pelos nossos caminhos mesmo, de provas e expiações. Os arcanjos seriam um grau acima dos anjos. Eles estariam ali mais próximos de Deus, né, na escala evolutiva, ou no florescimento moral, e seriam aqueles que intermediariam ali, né, entre Deus e os anjos. Seriam superiores, né, mais florescidos do que os anjos. E aí a gente vê assim o quanto a gente ainda é pequeno. Mas todos eles, anjos, arcanjos e serafins, todos eles ainda não haviam chego numa escala de espíritos puros, como nós estudamos nas aulas anteriores. Espíritos puros eram aqueles que já haviam atingido, né, a pureza e a união, né, mais perfeita junto à divindade, junto a Deus. Carla, por favor, me norteia se eu sair um pouco da pista. Não, tá tranquilo. O anjo da guarda, ele, na verdade, não necessariamente, ou, por assim dizer, não significa que ele seja sempre o nosso mentor espiritual, tá? Todos nós temos esse anjo da guarda e ele é sempre um espírito superior, certo? Os outros se encontram na categoria de espíritos amigos ou simpáticos. Então, a todos nós, sem exceção, é destinado um anjo da guarda, certo? Então, ele nunca nos abandona. O que pode, por vezes, acontecer? Ele pode ter que fazer outras tarefas? Pode, mas ele não nos deixa desamparados. Sempre tem alguém que ele destina na mesma categoria que ele para nos acompanhar, certo? E os espíritos amigos e simpáticos a nós são exatamente o que diz o termo, né? Que ajudam, que nos auxiliam com a permissão dos espíritos superiores, incluindo do nosso anjo da guarda, a nos intuírem nas nossas escolhas sem interferir no nosso livre-arbítrio.
nos sugestionam, nos influenciam de forma positiva, tá? Mas não nos impõem absolutamente nada ante as nossas decisões, porque o nosso livre-arbítrio nos pertence e ele tem que ser respeitado, certo? Então, quando nós estamos nos afastando repetidas vezes do caminho do bem, daquilo que deve ser feito, que temos por correto, dos valores morais, dos valores cristãos, o que que acaba acontecendo? Esse anjo da guarda, ele se afasta um pouquinho, mas ele fica nos observando. E fica ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade de observarmos que nós não estamos tomando um bom caminho, que as nossas escolhas estão nos trazendo consequências desastrosas, não só para nós, como para os outros também. E aí cabe a nós, né, aquele pedido de socorro. Voltar, como se pudéssemos voltar no processo e começar de novo. Porque aquilo que nós fizemos de errado não tem como desfazer. Mas retomar a caminhada, assim, aonde que eu me perdi no meio do caminho? O que que desencadeou esse meu lado ruim? Em que momento eu cedi às influências trevosas? Em que momento eu deixei de ouvir o meu anjo da guarda, meus espíritos amigos? Em que momento eu deixei de me influenciar pelo bem? Sempre tem, né? Um start que nos faz sair da nossa boa caminhada, sempre tem algo, aquilo que nós consideramos muitas vezes a famosa desculpa, né? Sejam os traumas, sejam as frustrações, as decepções, tanto a nível de ambiente familiar, quanto a nível de doutrinas religiosas, quanto a nível social, econômico, político, racial, seja o que for. A gente sempre joga ali o nosso desvio. Porque eu não confio em padre nenhum, eu não confio em nenhum pastor, eu não confio em nenhum pai de santo, eu não confio em nenhum bandista, eu não confio em ninguém, porque todo mundo isso, todo mundo aquilo, só querem levar vantagem. Obviamente que assim como existem pessoas más e pessoas boas em todos os setores da vida, também existem pessoas más, pessoas boas nas religiões, nas profissões, nas famílias, na convivência social, entre vizinhos, entre colegas de trabalho. Sempre existem, né? Aqueles que fazem a coisa certa, aqueles que fazem mais ou menos certo, estão em cima do muro, né? Se atira para o lado, às vezes, que convém, aqueles que fazem as coisas totalmente erradas, né? Então, sempre tem, o mundo é de expiações e provas. E justamente para dar uma amenizada nisso aí, nós temos o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos amigos, os nossos espíritos simpáticos, os nossos mentores, os nossos guias, seja qual for a terminologia, como dizem os espíritos a Kardec, né? Nomenclatura é um problema que vocês resolvam entre vocês, tá? Mas Kardec, os espíritos deixam claro isso a Kardec. Anjo da guarda existe, sempre existiu e sempre vai existir, e é só uma questão de nome, espírito superior ou anjo da guarda. E tem os arcanjos, os serafins, né, que estão acima aí, porque o mundo espiritual tem hierarquia, gente. Tem hierarquia. A coisa não é solta, né? Tem hierarquia. Então, qual é a grande diferença? Porque quando a gente fala em hierarquia, a gente tem aquela ideia assim, pronto, já tem chefe, né? Já tem mandão, já tem o dono lá do pedaço. É porque nós estamos acostumados com um tipo de hierarquia dominadora, né? Que impõe. Por quê? Porque a gente muitas vezes não sabe o nosso devido lugar, né?
Então, a gente pensa, principalmente atualmente, né? A gente pensa primeiro nos direitos e depois nos deveres. Então, às vezes, a gente precisa. Salvo inverta a situação e a própria lei dê cabo daquilo que é certo e passa também a ser conivente com aquilo que é errado. Então, isso aí acontece muito também. Por quê? Pela questão do poder corrosivo, né? Então, convém que eu faça desse jeito. Se eu estou ganhando para isso, importa o quê? Se lá embaixo a corda está arrebentando. Então, hierarquicamente, por exemplo, no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar um dos ministros de Nosso Lar, eu não me lembro de qual ministério agora, mas depois eu me informo para dizer para vocês. Ele ficou ali, foi comemorado na época que o livro foi escrito, mais de 140 anos sob o comando daquele ministério. Opa, tanto tempo assim não seria uma ditadura, né? As perguntas que são feitas assim, não. Justamente porque as pessoas que trabalham com ele fazem questão que ele ali permaneça. Porque o conceito hierárquico no mundo espiritual evoluído, um pouco mais, veja que nosso lar não é muito mais evoluído que nós, né? Mas a pouca diferença já dá a ideia de que a hierarquia se faz necessária. Então, mas e no mundo espiritual, o espírito não evolui, não passa para outras? Passa, claro que sim, né? Ele deixa ali também e ele vai atribuir funções para outros, se assim for determinado. Então, é tudo uma questão de evolução moral nossa, né? Mas os anjos da guarda nos acompanham sempre, o tempo inteiro. Tanto quanto encarnados como desencarnados, eles continuam sendo nossos orientadores, aqueles que velam pela nossa existência. Tá? Mas é bem assim como tu colocaste, tá certinho, sim. Tá? E aí, agora, fazendo toda essa colocação, Carla, me vem à tona assim, que o Espiritismo ele veio para nos dar autonomia sobre os nossos feitos, né? Porque tem muitas filosofias religiosas, tem muitas religiões que elas são, elas absolvem muitos dos pecados, né? Então a gente vai, se confessa com os sacerdotes, com os pastores, enfim, né? Tenha uma conversa fraterna. Existe ali o sacerdote que nos absolve dos pecados em prol de uma punição. Reza 20 Pai Nossos, 50 Pai Nossos, enfim, paga tanto em valores, e o pecado ele é absolvido. E, na verdade, o Espiritismo ele vem para nos dizer que as coisas não são bem assim, né? Que nós fizemos, nós vamos sofrer ali provas e expiações, nós vamos conseguir vencer os nossos malfeitos, mas não uma absolvição tão pontual, né? Não tão fácil assim. Então, existe, como tu mesmo falou, uma escala, né, de uma hierarquia espiritual ali com anjos, sendo eles encarnados ou desencarnados, mas nós também, na contraparte, né? Na parte em que a gente também está ascendendo todos nós para um único caminho, que é dos espíritos, né, em purificação, mas nada é tão fácil e vem essa autonomia da gente poder trabalhar tudo que a gente ainda tropeça na nossa existência. E isso Exatamente. também está dentro dessa escala, porque um dia a gente também vai ser anjo. A Sim, com nossa intenção, certeza. a intenção da espiritualidade, da divindade em nos criar, simples e ignorantes, é que a gente galgue este caminho e a gente chegue, inclusive, na escala de anjo, arcanjo e também de serafim. Exatamente. Exatamente. Senão, não, Eu queria te perguntar, pode falar, André, pode falar, fique à vontade. se não fosse assim, Deus não seria soberanamente justo, entendeu? Ele não pode, não pode atingir o grau de elevação espiritual, moral,
e B, não atingir. Então, esse grau, a justiça divina, ela está aí, né? Um dos verbos de Deus seria a justiça divina, a lei de amor, né? E a cada degrau que a gente vai ascendendo, nós vamos ampliando a nossa consciência. E é essa consciência que vai fazer com que nós percebamos que aquilo é certo ou que aquilo não é de acordo com uma lei natural, né? Então, cada um de nós vai ter essa consciência, né? E aí vai aumentando o livre-arbítrio, aumentando o livre-arbítrio. Porque daí nós vamos ter a consciência exata que aquilo é errado ou que aquilo está de acordo com... Está dentro ou fora da lei, das leis naturais, né? Então, isso nos dá essa autonomia que tu comentou. O Espiritismo ele vem nos dar essa autonomia. Uma das questões do Espiritismo, como filosofia e até mesmo ciência, ele te dá essa autonomia, ou seja, tu vai atingir através da tua existência, das nossas existências, seguir um caminho ou seguir outro. E não simplesmente seguir como se fosse uma boiada, um caminho que daí não seria autonomia, seria heterogeneia, né? Sabe que como tu colocou isso, André, me lembrou até eu vendo um estudo sobre esse tema, anjos e demônios, eles perguntando, né, se Jesus, né, surgiam muitas perguntas nesse estudo que eu estava vendo, e eles perguntando se Jesus também tinha galgado, né, toda essa trajetória. E aí a explicação do palestrante veio dizendo que Jesus sim, porque o Criador, ele não é tendencioso. Ele criou todas as coisas, né? E Jesus é uma das criações. Mas que quando Jesus se tornou esse espírito puro tão uno com Deus, e o orbe em que ele foi criado já era poeira cósmica. Então, vinha ali de uma longa, né, de uma longa existência. E que se a gente pudesse, né, e como, sim, o Espiritismo diz que Jesus é o nosso modelo e guia para a humanidade terrestre, a gente seria o único espírito puro que nós deveríamos nos guiar, né, naquela filosofia de perfeição na Terra. Eu até vou procurar aqui um texto que eu separei hoje de tarde, e até comentei com a Carla. Deixa eu ver se eu consigo me achar direitinho aqui. Se a gente for entender mesmo, né, o que seria Queres que eu compartilhe já, que o meu está aberto aqui. Então, por favor, Carla. Tá. É do livro Consolador aquele, né? Isso, a questão 243. Tá. Tira a tua... É que aí tu tá em índice temático, tu tinha que ter entrado nos livros do Chico. Vamos fazer assim, para tu aprender a compartilhar. Sai daí, volta lá Então, na casinha. Chico. Tá, já me Volta na achei. casinha. Não, volta aqui na casinha. Não, mas achei, Carla, tá Aí, aqui, ó, ó. isso, exatamente, exatamente. Aí mesmo. Achei. Questão 239. É que é só É, fazendo que a 243. gente aprende, né? Esse livro Consolador, ele fala sobre vários temas, e é como o Livro dos Espíritos, eu estava conversando com a Carla. Até fica a sugestão para a gente poder acessar. Para as meninas que Exato. estão chegando hoje, e eu não cumprimentei no começo, a Maíra é a aula
experimental dela hoje, Ah, esse site é a Bíblia do Caminho, do Testamento Xaveriano, tem todas as obras de Chico Xavier, né, com temas relacionados e de outros todas não, autores. algumas. Tem mais de 300, mas não tem todas. Não tem todas? Eu achei que tinha Não, não todas. tem todas. Não, porque já E tem mais de vários 500 livros obras do com Chico. acesso. Ah, tá. E vários livros com acesso para a gente poder acessar e fazer a leitura, sem Uhum. ter que estar comprando livro Pesquisar. físico, né? Que torna Exatamente. bem pesado Exato. E não precisa financeiramente. baixar no computador também, porque aí não ocupa espaço, né? Então, aí aqui é Sim, só um site, vai excelente. pesquisando. Essa questão que eu Ali, ó, queria ler agora, referente, 239. fala sobre a evolução, sobre o quesito, né, sobre o tema dor, e a generalidade do concurso da dor, que aí vai falar exatamente sobre Jesus Cristo, né? E a questão que ele não sentia dor. E aí é um tema que eu busco sempre muito falar sobre esse tema. Eu acho muito importante, até para a gente entender o que nos causa, né? E o nosso sofrimento somatizado no nosso corpo físico. E uma das questões também que até o irmão André levantou ali, e eu gostaria até de contribuir também, é essa questão das provações de Jesus Cristo, que esse palestrante também fala, ele pondera sobre isso, quando ele diz que Jesus, quando foi para o deserto, ele não foi para ser provado, ele foi Exato. metaforicamente para nos mostrar em que nós vamos passar por muitas provações. Mas as provações que chegam a nós, elas têm um grau de afinidade conosco, com os nossos feitos. Tem. Porque ele Diferente até dele. usou, né, o exemplo do burro. Tu vais oferecer um maço de dinheiro, de dólar para um burro e um balde de milho, ele vai escolher o que se afeiçoa à intenção dele. Ele vai pegar ali o balde de milho, né, que Exatamente. está ali com a intenção dele. E Jesus Cristo, ele nunca foi provado, porque ele não tinha afinidade com as coisas do mundo. E os 40 Exato. dias no deserto eram metaforicamente expressos no numeral 40 como um numeral atemporal ali, uma quantidade de dias metaforicamente expressos no numeral 40, como 40 anos o povo lá saiu do Egito e até chegar à Terra Prometida, né? Como faz menção muito o numeral 4 dentro do Evangelho. A gente já falou bastante também sobre isso nas nossas homilhas de terreiro. Mas o que eu gostaria de ler, referente a essa passagem sobre anjos e demônios, e para a gente também trabalhar muito o nosso florescimento, é essa parte aqui sobre onde fala sobre generalidade do concurso da dor. Chico perguntando a Emmanuel sobre a dor. Peraí que eu vou chegar aqui. Então, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? E Emmanuel responde para Chico: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. E aí a gente fala, né, que a nossa caminhada, ela segue sempre um único caminho, né, que é os caminhos de Jesus, mas os caminhos de chegar até Deus, Deus conosco, uno com Deus, em todas as suas muitas características e atributos. Mas Jesus Cristo, ele teve essa passagem reta. Nós, de acordo com os nossos feitos, os nossos tropeços, as nossas escolhas, né? A autonomia de fazer toda e qualquer escolha, a gente
pode se demorar mais nessa trajetória, nesse ponto final da nossa trajetória. Mas Jesus Cristo, falou Emmanuel para Chico, ele teve assim essa passagem muito reta até Deus. Então, por ele ser muito manso e benevolente. Carla, queres complementar? Não precisa complementar, mas vamos lá. É exatamente isso, né? Lembrando que essa citação aqui do Emmanuel é muito importante, porque muita gente acha que Cristo reencarnou na Terra para sofrer. Não, ele não reencarnou para sofrer. Ele é o governador, ele é o co-criador, né, do nosso planeta. Então, antes, que eu costumo sempre dizer aqui, qual a idade aproximada do nosso planeta? 4 bilhões e poucos anos, aí, milhões de anos. Então, antes disso, Jesus já era Jesus, porque ele criou o planeta. Então, para criar tudo isso, ele precisava ser quem ele era. Então, ele já estava no grau superior, né? Já de espírito crístico. Ele vem, ele desce a sua vibração durante 4.000 anos para que ele possa estar aqui, né? Se revestir de um corpo carnal para suportar as vibrações negativas do plano material da Terra, mas não porque ele estava aqui em expiação, em prova, nada disso, diferente de nós. Ele passou por aquelas dificuldades, não porque ele precisava passar para a evolução dele, não, ele passou por tudo aquilo para nos mostrar o que era ser humilde, o que era ser brando, o que era ser pacífico, o que era ser confiante nos desígnios divinos, o que era ser fiel ao Pai, soberanamente justo e bom. Como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar uma ajustada nisso aí, né? Vamos combinar que tem coisas lá na lei, no Antigo Testamento, que tem muito da mão do homem, né? Então, são leis que na época que foi escrito, conforme aquela caminhada, né, da evolução até chegarmos ao tempo que Jesus esteve na Terra, quanto de cultural existia ali, quanto do instinto teve que ser colocado ali. Está errado? Não, não estava totalmente errado, porque todo aquele processo se fez necessário, precisou que assim fosse. Né? Algumas coisas foram distorcidas e jogaram na conta de Deus, não, mas não era a lei de Deus, era a lei dos homens, certo? Questões dos sacrifícios, a questão do adultério masculino, né? Porque era cultural eles terem 4, 5, 6, quantas esposas fossem necessário para satisfazer a sua vaidade. E o próprio Jacó Jacó não, Davi acaba se perdendo, né? Nessa questão das tentações e bota quase que tudo a perder. Né? E ainda consegue ali dar uma ajeitada, mas, como a Jaque falou agora, o perdão, ele é pontual, ele é momentâneo para aquilo que nós fizemos aqui, mas fica na nossa conta. Ele fica na nossa conta. Então, como diz Emmanuel, perdoados sim, limpos não. Tem um texto de Emmanuel sobre isso no livro Justiça Divina. Como assim limpos não? Então quer dizer que Deus não perdoa? Não, Deus não condena, nem castiga, não premia ninguém. Tudo é consequência das nossas escolhas. Então a nossa consciência vai desejar que aquele perdão que nos for concedido seja transformado em oportunidade para limpar a nossa consciência. Aí sim. Então eu chego, desencargo e digo, olha, eu fui perdoado porque eu agredi fisicamente o André, a Jaque, eu fui ofensiva, eu fui isso, meu orgulho, a minha vaidade, mas eles me perdoaram. Eu tive o benefício do perdão. Mas eu desencarno e digo, olha, aquilo que eu fiz não foi certo. Eu quero voltar, reencarnar próximo a eles, para que a gente possa
por amor e não por vingança, colocar aquele perdão em prática. Aí é que nós vamos ver o efeito do perdão. Se realmente teve efeito dos dois lados, se eu aprendi, voltei e me tornei uma pessoa melhor, que não é agressiva, que não é orgulhosa, que não é vaidosa, e se eles realmente concederam aquele perdão de coração e me ajudam, me auxiliam para que eu não caia novamente nas tentações que são colocadas à minha frente para me desviar, né, do meu conserto, por assim dizer. Então vejam que é fácil de nós confundirmos, é fácil. Ah, tá tudo zerado, né? Eu fui lá, me confessei, paguei a minha penitência. Por que que houve a divisão que nós comentamos lá atrás, quando o André falou? A divisão da igreja, pela questão do purgatório. E como a Jaque disse, agora a gente vai lá e paga, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Purgatório entrou com aquela ideia de querer explicar, quando questionada a igreja, de o que acontecia com aqueles que não tinham erros tão graves assim, mas que erravam. Não eram assassinos, não eram ladrões, não era nada disso, mas tinham os seus erros comuns do dia a dia. Ah, eles vão para o purgatório. Aí vem a questão, né? Não, mas para sair de lá vocês têm que rezar aqui. Aí a missa, a prece, a novena, para isso é cara. As indulgências em torno desse perdão para tirar aquele ente querido lá do purgatório eram caras. Aí Lutero deu um grito: opa, não concordo com isso. Não é assim que funciona. Então, parte daqui, vamos se dividir, né? Então, qual é o grande problema aí das religiões? Somos nós, os homens, porque Jesus não trouxe nada disso para nós, né? Jesus foi lá e disse: olha, na casa de meu pai não é lugar de negociata. E ele vai dizer também: misericórdia quero, sacrifícios não. E aí, quando ele diz lá adiante: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pô, mas como assim? Fica todo mundo naquela, né? Poxa, mas ele é o anjo da paz, mestre, é modelo e guia, como que ele diz que não vem trazer? Por que que ele diz isso? Vou colocar pai contra filho, irmão contra irmão, porque o que que ele está dizendo? Que nós estamos ali em diversas pluralidades de existência, ele não podia falar isso. Então a coisa ficou meio que tumultuada, né? Aquilo ficou solto ali, como quem diz: ó, Jesus permitiu que nós guerreássemos pelos nossos direitos. Não, não é isso. Nos colocou juntos numa mesma família, numa mesma casa, numa mesma escola, numa mesma profissão, numa mesma religião, uma mesma comunidade, uma mesma sociedade, para que pela indulgência, pelo perdão e pelo amor nós chegássemos à conclusão que a espada não é mais necessária. A gente só vai consertar o mundo pelo amor. Ainda estamos longe de entendermos isso, né? Mas é exatamente isso que está aqui. Então, ele não veio para sofrer, ele veio para nos mostrar que aqui é o lugar do exercício, do perdão, do amor, da humildade, da indulgência e da benevolência. E nem para nos livrar do tal pecado, né? Ah, não, claro que não, né? Seria, Claro que não. Uma pessoa só morrer para livrar o pecado de todo mundo, tá cara essa conta para ele, né? tá louco. A conta de todo mundo É, que ser debitada na conta dele não está valendo, né? Cada um conforme. Por isso que ele já disse: ó, vamos devagar aí, né? Cada um conforme as suas obras. Eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. Pode falar, Jaque. Então, tá. Se já concluíram, vou dar seguimento, então, à questão 131, para a gente poder fechar o estudo de hoje. Pode Sim, ser? perfeitamente. Sim, perfeitamente. 131, então, a questão é: há demônios no sentido em que se dá a essa palavra? E aí os espíritos responderam: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom, se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente infelizes. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais e em outros semelhantes.
São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E aí vem todo o comentário de Kardec, né? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem esses seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Bastante demais. A primeira condição de toda doutrina, deixa eu me achar aqui, passei demais, é ser lógica. Ora, a dos demônios no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sábio que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem. Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além do que nos fornece essa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecera e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contradizer a forma do contexto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará ao mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios, se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas para este nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso,
a sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como o entendem atualmente, dando-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em seu erro com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Relativamente a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob a forma alegórica, visto não se poder admitir que existia um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrair os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com os atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta, representando-lhe pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Eu separei um tempo. Pode falar, por favor. Aí tá nessa base aí nós temos a mudança na filosofia espírita. Da época de Kardec, onde ele vai pegar essa questão da alma, né? Que a alma não nasceria, não existiria a partir do nascimento da pessoa até ela morrer, né? Então, já a crença de várias igrejas, elas constituem isso, né? Como a alma não existiria antes de ter nascido, ela deveria, Deus destruiria o mundo e criaria um mundo que seria o tal do paraíso e colocaria 2/3 da humanidade lá e construiria outro mundo para o tal do Satanás e botaria 1/3 da humanidade ali. Então, o Espiritismo na realidade, vem relembrar a crença da alma, como tu bem leu antes ali, né? Lá na Grécia, que já tinha esse pensamento que existia a alma, né? Que a alma teria, então, teriam atributos da alma e atributos do corpo. Só que eles não entendiam muito bem. O Espiritismo, ele vem, a doutrina como um todo, ela vem tomar de novo esses atributos, né? A vida que a gente já viveu, que essa vida a gente não vai descobrir tudo, nós não vamos melhorar tudo, nem vamos piorar tudo, né? Mas de existência a gente vai galgar os degraus que vão nos levar até o grau de perfeição para cada um de nós. Pode continuar aí. Exatamente, irmão. E faz bem relação com o nosso soneto lá do começo, né? Falando exatamente sobre isso. Que ele estava dando tanta ênfase e tanta importância ao progresso na figura do carro e do asfalto, que deixava de se dar conta de que o provento mesmo da matéria dele, que mantinha a alma ainda em trabalho de florescimento enquanto na matéria,
o barro que dava todo esse suporte para ele, né? E ele desfazendo do que de fato dava suporte para exaltar o que de fato vinha como um progresso, uma construção do próprio homem, né? E não da natureza. Ali está bem distinto essas duas construções, as construções naturais que nos dão suporte para estarmos ainda ancorados nesse planeta, nesse orbe, e as construções da humanidade, né? Do homem, que nos dá ali, vamos dizer assim, conforto na materialidade. Exatamente como tu colocou. Bom, para encerrar o nosso estudo da noite, eu escolhi um texto do Evangelho de João, onde Jesus fala sobre o diabo. E ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo? Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, dominando num inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza em esfera distante, em seio de tormentas trevas. Sim, as zonas purgatórias são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituiria em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante da perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpícies do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem da expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que os elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E, comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se, entre os 12 apóstolos, um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Então, Emmanuel, através de Chico, ele coloca muito bem essa última estrofe, que vai para a nossa reflexão, né? Se lá no círculo dos 12 homens que Jesus escolheu para disseminar o evangelho, e metaforicamente ele falou que um ali era o diabo, quantos no nosso círculo de convivência, assim como eles conviviam com o mestre, quantos no nosso círculo também não se dividem, não são o dito diabo, metaforicamente, não tropeçam dentro das suas próprias paixões. Então, o que eu tinha para contribuir fica assim, fica por isso. Fechamos, né, o nosso Anjos e Demônios. E aí fica o próximo estudo da semana que vem, o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Quem que fará esse texto do livro Pão Nosso, né? Em que ele faz, obviamente, referência à traição que ele sofreu, né? Então, essa última frase aqui, né? Não obstante a missão divina dos círculos destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? O próprio Judas,
tá? Tem um texto do Humberto de Campos, se eu não me engano, é no Boa Nova, em que ele diz exatamente isso, da dor que ele sente todos os anos neste período da Páscoa, em que ele é lembrado pelo mal que ele fez, pelo mal que ele fez. E ele questiona isso aqui. Eu fiz, me arrependi momentaneamente, momentaneamente não, me arrependi de imediato, imediatamente, e tirei a própria vida. Quantos fazem hoje de sã consciência e o seguem fazendo em nome do Cristo? Então, é algo que nós somos Judas diuturnamente, não nos damos conta, né? Claro, e Em nome do metaforicamente ele Cristo. falou ali, sim, e ele Exatamente, falou ali sobre um diabo, mas na verdade a gente sabe que exatamente, Jesus, ele fazia essa menção, quantas vezes ele pediu para Pedro se afastar, né, como exato, Satanás? Satanás no exatamente. sentido, não nesse sentido de esse grande Sim, dessa malfeitor, mas figura, no exatamente. adversário da divindade, né? Como Exato, é adversário. aquele que está cedendo à tentação, à investida das Exatamente. trevas, né? E Sim, cada um tinha uma personalidade que cabe em nós, as suas sim, manias, os seus ciúmes, porque eles tinham ciúmes uns dos outros com a sim, proximidade do mestre. Eles competiam entre eles para ver quem era o melhor amigo, mais próximo aquele. Então, o que que acontece? Por que que Jesus escolheu, obviamente, que tudo foi muito organizado no plano espiritual, mas aqui, como encarnados, todos eles esqueceram do propósito, né? Por que que sim. ele escolhe pessoas tão iguais a nós? Justamente para mostrar. Que pode ser feito por nós. Todo mundo pode se transformar, todo mundo pode ser um seguidor dele, apesar de, porque Sim, nenhum virou santo da noite para o dia. sim. Eles passaram por vários processos de dificuldades, de rejeição, até mesmo de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Então, E, isso e Pedro, mostra né, para nós, e Pedro sim, dizendo que ele não precisava passar por aquelas provações. claro, exatamente, né? E ele Quando era ele o diz, mestre que ele veio para mandar, né, para né? subjugar todos os outros. E ele Então, disse que não, que o propósito dele era aquele. Ele, de fato, exatamente, ele não precisaria, mas ele queria, ele se entregou para essas exato, provações, para exatamente como tu falou, né? Para mostrar para nós que é possível a gente passar pelas nossas exato, provações, de carregar a nossa cruz, de poder se dar ao luxo, vamos dizer assim, de sentir a nossa dor e exato. mesmo assim se manter firmes num único Nas suas propósito. convicções, não abandonar os seus valores, né? Exatamente, Então, e de instante derradeiro, né? O ensinamento maior que fica é sempre do perdão. Então, é algo para a gente realmente pensar muito, né? exatamente, exatamente. E perdoar no sentido de não passar a mão por cima pelo erro alheio, né? Sim, Para exatamente. olhar para aquela situação ali e aspirar que um dia as pessoas não tenham que passar por isso, nem nas suas Exato. expressões maléficas, nem nos danos que são causados aos agredidos. Nem no resultado, nem na causa, nem na consequência. Exatamente. Então, tá. Bom, Muito concluímos a noite, bom, né? Já muito são 20 para obrigada. 10. Eu que agradeço Quem a fará participação. próximo estudo? Boa noite. Oi! Cheguei tarde, mas não É, tardei. Se é, materializou, se Olha materializou. aí, olha materializou. aí. Pois é, Tudo tem Então, bom? uma série, se vocês quiserem dar uma olhadinha na Netflix. Claro que ela é Opa, muito modernizada, mas o não nome fa- dela é Lúcifer. Ah, sim, eu E já vi. já viram essa série? sim, E aí, Mas tem o uns que lances muito profundos. O que Muito bom. acontece, exato, o que acontece no meio do processo? Tirando a coisa material que eles colocam para ficar engraçado, lúdico, Exato. juliano, É, é a identificação e a paixão imediata com Lúcifer, ou seja, exatamente.
imagem e negociata, né? semelhança da nossa imperfeição. Exatamente. É brilhante essa negociata. sacada da Isso série. Muito isso legal. foi um grande engano ainda da humanidade que ainda não se refez. Porque Aham. Lúcifer, o nome Lúcifer, o anjo caído, ele quer dizer o portador da luz. Aham. E Tanto que no hoje, quando a final gente ele pronuncia, quando a gente redente pelo pronuncia amor Lúcifer, da tu é um moça, né? descendente, tu é um luciferiano, a pessoa, meu Deus, se assusta, né? A ignorância ainda impera. É. Eu A vou pessoa se assusta. compartilhar lá no Dentro da grupo. Umbanda, Eu vou nós temos compartilhar lá no dentro da grupo o texto sobre o ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos caídos. Vou colocar lá para vocês verem. Bota pra gente ver. É E longo, aí, mas só vale para a pena. fechar, a gente tem dentro da Umbanda, numa das vertentes de Exus, o Lúcifer, o maioral Lúcifer. Sim. E aí, quando se falar, mas a gente trabalha com um dos maiorais, ele se chama Lúcifer, as pessoas se assustam. Meu Deus, tu está sendo discípulo do demônio. E, na verdade, não. É um portador da luz. Só que muitas vertentes religiosas trouxeram isso até hoje como algo, né, de caído, de decaído, e a gente comprou essa ideia e ainda segue com essa ideia errônea, dizendo que Lúcifer ainda é um demônio. Boto pra ti. Bom, vou deixá-los. Eu também vou dar Agradeço a janta dos bebês. participação, Então, eu sou todos. os dois, né? Ficas Pulei para então para a dois. semana que vem. Isso, encarnação dos espíritos ali, objetivos da encarnação. Tá bem? Sim. Esse Questão também é bom. 132 e 133 e 133A. É o que diz Esse ali. também é bom. Então, tá bem. Todos são Boa bons, noite né? a Eu sou todos. suspeita, porque todos são bons. Isso aí. Boa noite. Boa Quem noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite, Boa gente. Muita paz a Boa todos. noite. Obrigada. Até Obrigada. a semana que vem. Boa noite. Boa noite, beijo. Tchau.